O mundo mudou. Com a posse do Biden, finalmente, o que aconteceu ontem muda toda a geopolítica do mundo. Do ponto de vista, sendo muito sincero, do ponto de vista do Brasil, não é grande mudança pensando nos interesses nacionais, pensando no que interessa ao nosso povo, que é fortalecer o Brasil, fortalecer nossas empresas, gerar emprego, gerar renda para o povo. Sob esse ponto de vista, isso não muda muito. Para o governo Bolsonaro, sim, é uma mudança radical. Ontem eles acabaram de ficar a pé, né, sem o suporte internacional que na cabeça deles existia com o governo Trump. E fica agora mais isolado ainda, mais isolado no mundo ainda do que já estavam até ontem, até a posse do Biden. Vamos lembrar que era um dos pilares do discurso do governo, esse apoio, inclusive um apoio que é uma vergonha para o Brasil, antinacional, totalmente antinacional, que eles tinham do Trump e davam pro Trump. Porque nessa relação entre o Bolsonaro e Trump, o Brasil só perdeu. Ele fez várias políticas aqui e ficou quieto para várias políticas que só beneficiaram os Estados Unidos, e no ambiente internacional o Brasil só perdeu, só passou vergonha também, se prostrando, lambendo as botas para pautas que interessavam aos americanos nos organismos multilaterais. E com a posse do Biden, isso, agora o Brasil está completamente isolado politicamente no mundo. Uma informação importante que a gente soube hoje, eu não me recordo se eu li em algum jornal ou se eu vi na TV. O insumo para as vacinas deve ser liberado em breve. A Embaixada da China já disse que vai, colaborar o máximo possível para liberar a base, a farinha lá da vacina, para poder vir para fabricar as vacinas no Brasil. Mas uma informação muito interessante que a gente ficou sabendo hoje é que por que o Brasil comprou para a Fiocruz na China e não nos Estados Unidos esse insumo. O mesmo insumo que a Fiocruz vai usar para fazer a vacina que está sendo importado da China, ele poderia ser importado dos Estados Unidos. Mas sabem por que o governo federal optou por comprar da China? Porque no ano passado o Brasil comprou respiradores nos Estados Unidos e não conseguiu que as empresas entregassem. Apesar de toda essa retórica de uma boa relação com o governo dos Estados Unidos, parceria e tal, quando o Brasil precisou dos Estados Unidos e comprou respiradores no começo da pandemia, o governo Trump impediu que isso avançasse, que o Brasil recebesse. Ficou tudo lá retido para abastecer o mercado interno. E aí, por isso, eles optaram. Falaram, não, vamos comprar da China, que é mais seguro, mais certeza de chegar do que dos Estados Unidos, porque pode acontecer uma coisa similar. Muito interessante ver isso, porque a gente vê que essa mesma diplomacia lambibotas do Trump sabe muito bem que não era confiável, que não dava para confiar nessa parceria, colocar a vida da população submetida a depender dessa parceria entre o Trump e o Bolsonaro, que inclusive passou uma vergonha grande esses dias. Grande. Sua incompetência, do seu ministro das Relações Exteriores, assim como a maioria dos seus ministros, não fazem a menor ideia do que estão fazendo, conduzem muito mal qualquer política, não fazem a menor ideia do que é política pública, tanto o Pazuello, com essa vergonha que é esse aplicativo que ele lançou, que foi retirado do ar hoje. Ontem foi representado na Justiça, Marcelo Freixo entrou na Justiça pedindo para retirar isso do ar. Hoje o Ministério da Saúde retirou, que é um programa sem pé nem cabeça, sem nenhum embasamento científico, que só dava receitas de remédios para o tratamento precoce, que o ministro disse que nunca deu ordem ou autorizou que fosse dado. Isso foi retirado do ar hoje. Além do ministro do Meio Ambiente, do próprio Paulo Guedes, entre diversos outros dos ministros desse governo incompetente. Mas
o ministro das Relações Exteriores é o expoente maior da loucura que é esse governo do Brasil. A sua incompetência, a sua inoperância, a sua incapacidade nos deixaram totalmente isolados do mundo, dependentes totalmente da política externa, com alinhamento automático à política externa americana, em detrimento do que interessa ao povo brasileiro. E agora nós estamos nessa situação que o governo Bolsonaro deve estar desesperado. Não é à toa que, por conta disso, ontem o Bolsonaro mandou uma carta para o Biden. Vocês devem ter lido em alguns lugares ou visto em alguns jornais a carta que o Bolsonaro mandou para o Biden, né, justamente parabenizando ele, falando das relações dos Estados Unidos-Brasil. E eu tenho certeza que aquela carta não foi redigida pelo Ernesto Araújo, nem pelo Bolsonaro, e cá entre nós, Bolsonaro mandou aquilo lá porque alguém o obrigou, porque aquilo ali não foi muito bem escrita, muito boa, inclusive, uma digna de diplomacia, mas aquilo ali não representa o que pensa o governo Bolsonaro, o que pensa o Bolsonaro, o que pensa esse governo incompetente, o que faz esse governo incompetente. Nós, pessoal, nós somos muito... É muito importante que todos nós continuemos acompanhando e cobrando da Câmara dos Deputados que debata e discuta o que está acontecendo no Brasil e a incompetência na condução dessa pandemia. É fundamental que nós continuemos discutindo isso e cobrando dos parlamentares, dos partidos, dos presidentes da Câmara, do Senado, essa discussão. Não podemos de forma alguma aceitar a intimidação como foi feita, está sendo feita hoje nas redes sociais pelos bolsonaristas, em cima da deixa dada pela PGR de que aventar a possibilidade da declaração de um estado de defesa no Brasil. Hoje no Twitter se fala muito disso, a manhã toda se falou sobre isso. Não podemos aceitar esse tipo de intimidação, nem da PGR, nem dos bolsonaristas. Isso é um absurdo e isso mostra o desespero total que esse governo está. O medo que eles estão de ser aberto um processo de impeachment, porque eles sabem que serão responsabilizados pela sua incompetência, pela sua ingerência, por tudo que aconteceu ao longo da condução da pandemia no Brasil e também de outras coisas que o incompetente, né, fez ao longo desse tempo que está à frente da presidência da República, que eu espero que seja o mais curto possível. O tratamento precoce que o Brasil precisa é acabar com a gestão Jair Bolsonaro. É isso que o Brasil precisa. A todos vocês, um forte abraço, um bom descanso. Muito obrigado pelos comentários e pela participação mais uma vez. Valeu, pessoal. Até mais.